Hoje vamos falar sobre a solidariedade, vamos ter uma conversa sobre solidariedade, vamos ter uma oportunidade de ver nas perguntas. E eu queria começar, cada um de vocês dissesse o que é para cada um de vocês a solidariedade. Pode começar aqui o Dr. Filipe. Não, pronto, então começa o arquiteto. Eu vou responder de uma forma mais técnica e se calhar, sob o ponto de vista daquilo que são as ciências sociais encaram a solidariedade. A solidariedade é basicamente a união entre interesses de um grupo de pessoas ou de uma sociedade. É aquilo que lhes dá uma certa... é uma cola que faz com que haja coesão, ou seja, a partilha de interesses comuns, de desejos, de objetivos comuns, giram em função também de atos e dessa qualidade que é a solidariedade. Aquela solidariedade que nós falamos em geral e aquela que se calhar vamos conversar um pouco mais hoje é, digamos, é aquilo que eu considero um reforço em momentos especiais de fraqueza ou de fragilidade dessa coesão. É quando as pessoas decidem agir no sentido de colmatar algum desequilíbrio que encontram na sociedade. E esse desequilíbrio tem a ver com a procura de homogeneidade que as sociedades ou que os grupos ou mesmo as associações tentam dar aos seus membros, porque essa homogeneidade é que lhes dá a coesão social. A coesão social, quando esboroa ou quando sofre de problemas de fragmentação, é muitas vezes corrigida através de uns atos especiais, tentativa de recuperação desses desequilíbrios para voltar, enfim, ao seu estado normal, que é um estado dinâmico, não é um estado absolutamente inerte. Os atos de solidariedade são mais comumente conhecidos como sendo essas tentativas de reequilibrar. É um pouco a maneira como eu entendo isso. Sim, estou perfeitamente de acordo com o que o Duarte diz. Sob o ponto de vista técnico, solidariedade é isso. Todos os grupos que se organizam-se para terem proteção. E por isso é que a solidariedade funciona. Eu podia dar outra visão. Eu sou católica praticante e para nós católicos a solidariedade é um empenhamento constante e permanente que nos obriga no sentido da obrigação da lei, do seguimento da lei de Deus, que nos obriga a estarmos atentos aos outros e sermos capazes de, em relação a eles, pensarmos sempre em fazer aquilo que é o melhor para eles e para o bem comum da comunidade onde vivemos, de onde esta dimensão, digamos, mais transcendente dá outra dimensão à solidariedade, que tem a ver com a caridade no sentido do amor. Não podemos depois discutir a diferença entre caridade e caridadezinho, não tem nada a ver com essa situação. A caridade no sentido do caritas, amor que um cristão deve ter em relação aos outros, e não estamos a falar só em relação ao sofrimento ou em relação, não, estamos a falar no sentido que o Duarte falou, do grupo que em conjunto e sob a responsabilidade livre de cada um deve avançar para o bem, para a verdade, para a justiça, na liberdade. Então diga-te sua justiça. Bom, reforçando o que o Duarte diz, etimologicamente solidariedade vem do latim solidare, sólido, solidificar, arranjar, e assim percebe-se tudo, porque realmente a história da solidariedade vem de longe, as sociedades evoluíram, de uma sociedade cooperativa, tendo em atenção a sobrevivência das pessoas, nós entramos num capitalismo que vivemos hoje, quando o mundo se unifica e se globaliza em torno das mesmas leis económicas. Realmente nós temos que pensar a solidariedade a vários níveis, mas há dois níveis que eu acho que são fundamentais e que penso que devem ser complementares, muitas vezes são interpretados como antagónicos. Um é a responsabilidade solidária do indivíduo
perante o outro, que de alguma forma, por razões éticas e altruístas, de tentar suprir as faltas, as carências que o próximo tem, o nosso próximo, e nós tentamos encontrar mecanismos de suprir essas faltas. E depois a outra, que é uma solidariedade mais ampla, mais necessária e mais organizada, que é uma solidariedade coletiva, que é uma solidariedade do Estado, e que tem a ver com a organização social do Estado, no sentido de enfrentar à cabeça essas situações de injustiça, de fragilidades com que a sociedade, com que os homens se debatem. Porque consigo aqui duas vertentes: solidariedade altruísta necessária, de que a Isabel fala, que qualquer cidadão eticamente sente e bem formado, sente que tem que fazer alguma coisa quando vê situações de precariedade extremas ou não extremas, e essa solidariedade muitas vezes convém que seja feita, e normalmente deve ser feita, como diz, falando, eu não sou católico, mas pegando no que a Isabel diz, quer dizer, que a mão direita não veja o que a mão esquerda faça. Isso parece-me que é um bom princípio. Parece-me que é um bom princípio, independentemente de podermos ver que muitas vezes tudo com as duas mãos todas a abanar ao mesmo tempo. Mas enfim, mas isso é outra questão. Agora, fundamentalmente, eu penso é que as questões de solidariedade devem ser, ou melhor, as questões que levam à solidariedade têm que haver uma solidariedade mais ampla, mais vasta, que tem a ver com o próximo, tem a ver com hoje e tem a ver com o futuro. E isso leva-nos a grandes conversas. Consideram-se solidários? São pessoas solidárias? Há causas que vos motivam para a caridade, a solidariedade? Eu posso responder a isso. Todas as pessoas que vivem em sociedade, excetuando os psicopatas ou os antissociais, são solidários, porque necessitam de viver e de conviver com outros. Portanto, em princípio, toda a gente é sempre solidário. O que nós podemos distinguir é se esse ato, tentativa de coesão, de manter a coesão do grupo, da sociedade, é de iniciativa privada, ou de iniciativa individual, ou se é de iniciativa pública. Isso são questões que depois têm a ver com as instituições que têm que fazer isto ou aquilo ou aquilo outro para manter essa coesão social viva. E a coesão social, quanto mais coeso for um grupo, mais ganha aquilo que se considera, que se chama o capital social. O capital social é uma dose de coesão bastante elevada, que dá a uma sociedade uma grande qualidade. E como nós aspiramos todos a viver em sociedades melhores e evoluídas, naturalmente que a coesão social é uma coisa que nos interessa. E quando sentimos que a sociedade, por algum motivo ou por outro, se pode desagregar, porque pode estar a promover exclusão social, podem estar a ficar pessoas à margem, ou pode estar a acontecer alguns fenómenos, há sempre uma forma de agir, e essa forma de agir pode ser feita através de instituições, através do indivíduo ou através do próprio Estado. E aí, naturalmente, que a cultura de cada um, a forma que as pessoas têm, portanto, de entenderem como isto funciona, leva a que eles rapidamente, qualquer pessoa ajude o próximo numa situação de emergência, ou de dificuldade, ou de perigo, ou, enfim, tudo isso. Por isso, toda a gente é, de uma maneira, uns mais, outros menos, uns mais visíveis, outros menos invisíveis, todos são, de certa forma, solidários. E assim, o que é que lhe toca mais? Alguma coisa que diga, olha, tenho que fazer alguma coisa? Provavelmente questões que estão mais próximas do meu grupo, ou da minha forma de estar, ou às pessoas que se interessam pela natureza, há pessoas que se interessam pelas, enfim, ou passaram na sua profissão, no seu trabalho, provavelmente são coisas que lhes estão próximas. As nossas atividades profissionais muitas vezes ligam-nos a setores ou a áreas. E os indivíduos que desenvolvem atividades de voluntariado ou mesmo pro bono estão a desenvolver atividades que têm a ver com a solidariedade e que desenvolvem. Eu, pessoalmente, as coisas que faço são ligadas à minha profissão. Neste caso chama-se pro bono porque é um exercício gratuito de um trabalho especializado. Ao contrário que o voluntariado, portanto, são as pessoas que se dispõem, dão o seu tempo para fazer uma atividade que não é, ou que é distinta da sua atividade profissional, ou que não é aquela sociedade profissional. E a doutora Isabel? Está a pensar. Qual é a causa que mais lhe desperta para a caridade ou para a solidariedade, como falava há pouco?
eu acho que eu estou um bocado na onda do Duarte, daquilo que o Chico falou. Eu gosto de viver em sociedade, gosto de ter amigos, gosto de me preocupar com os outros, de onde há muitas coisas que eu faço dentro dessa ordem de ideias. Por exemplo, durante a minha vida toda fui presidente de uma associação privada sem fins lucrativos de utilidade pública que tentou não fazer desaparecer a info-exclusão. Isso é um ato de solidariedade que assumiu a sua responsabilidade social de fazer uma coisa dessas, porque é quase como ensinar a ler. Coisas mais dirigidas que eu faço: dirijo uma casa da paróquia dos senhores de séniores de um lar de terceira idade com mais 4 amigos, porque criámos isso, sei lá, assim, mais virado. Eu não tenho propriamente uma área objetiva. Eu acho que, como eu disse, é um bocado uma forma de viver. Há muitas coisas que me interessam. Por exemplo, também é solidariedade nós juntarmos-nos numa tertúlia do Conselho Cultural da Universidade e falarmos uns com os outros e transmitir o nosso conhecimento e fazer. Por exemplo, é uma coisa que eu também faço com grande alegria. Eu acho que há aqui dois campos. E, aliás, há muitos campos. Se a gente pegar aqui desde o cooperativismo, o associativismo, o comércio solidário, enfim, se for um dicionário mínimo, a gente encontra um campo imenso de iniciativas e de atividades que de alguma forma são solidárias, porque a sociedade necessita dessa cola, dessa necessidade de sentir a funcionar conjuntamente. Mas eu penso que, independentemente dos casos pessoais, eu penso que, em termos de solidariedade, todos nós somos solidários até onde o nosso braço alcança. Pode ser maior o braço ou mais pequeno o braço, mas este ato de estender a mão ao próximo, de uma forma geral, eu acho que todos nós o fazemos de uma maneira ou de outra. Maior ou menor, mas de acordo com as suas próprias possibilidades. Agora, há outro tipo de solidariedade, que é uma solidariedade mais difusa, que é a solidariedade pela qual nós temos que lutar, que é uma solidariedade organizada, porque nós não aparecemos assim de repente. Nós somos, de alguma forma, o fruto de uma evolução social que leva a que nós hoje estejamos numa situação de crise, mas em que haja um conjunto de instrumentos que, de alguma forma, procuram enfrentar as dificuldades dessa crise. Esse é o papel do Estado, é o papel da sociedade organizada. E essa sociedade organizada tem que ser uma sociedade solidária. Solidária no sentido de distribuir melhor os bens que tem, de ser capaz de ver com atenção e com conhecimento o futuro. E aí entra uma palavra que eu acho que é essencial na solidariedade, que é a questão da cultura, que é realmente nós sabermos o mundo em que vivemos e como é que podemos esticar a mão de uma forma mais solidária e mais eficaz, porque o que está aqui em causa é a eficácia. É evidente que os gestos solidários de cada um de nós, que são necessários e são bem-vindos e devem ser incentivados, na minha opinião. Mas esse empenho individual, esse empenho das diferentes organizações solidárias que existem pelo mundo, tem um fundamento, que é a necessidade de resolver injustiças que a própria sociedade foi criando. Quer dizer, e é combater as causas dessa injustiça que penso que é o papel solidário mais importante. Isso só se faz com cultura, com informação. É evidente que nós os três temos posições diferentes, mas somos claramente capazes de nos encontrarmos para defender determinadas causas que são de sobrevivência. E nós dois vivemos questões de sobrevivência. Por conseguinte, hoje em dia, quando falamos em solidariedade, é evidente que é completamente estúpido estarmos a pensar no futuro e deixar morrer à fome a pessoa que está ao nosso lado. A gente tem que encontrar situações para enfrentar estas situações de crise, que passa pela partilha, mas a partilha passa por uma atitude cultural. Quer dizer, há a cultura do tipo venha a mim, e há a cultura que não leva a sítio nenhum. Isso não é cultura. É uma forma de cultura, é uma forma de estar na vida, é uma forma de se organizar, mas é anticultura. Nós Lixa-se. Porque esta questão da cultura é complexa, realmente. E é melhor centrarmos no essencial, que é percebermos qual é o papel que nós temos em lutar por uma sociedade mais justa, uma sociedade mais solidária
independentemente das ações concretas que nós podemos realmente e devemos, cada um à sua escala e com as suas posses, enfrentar esta infinidade de problemas, de injustiças que se vêm acumulando e que têm que ter alguma solução, porque o mundo está realmente à beira de uma catástrofe. E se nós não nos percebemos disso, a solidariedade não faz sentido nenhum, porque se nós continuamos a dilapidar os recursos de qualquer maneira, se continuamos a ter um comércio injusto, se continuamos a explorar toda a gente, se continuamos a preocupar-nos apenas com a questão do lucro, e se não somos capazes de estruturar economicamente a sociedade de uma forma solidária, ou seja, de uma forma que leva à sustentabilidade da própria sociedade, como dizia o Duarte, é fundamental a solidariedade como cimento da sociedade. Ora, só há esse cimento se a sociedade for capaz de se organizar, porque senão vai se desboroar, obviamente. Mas há imensa esperança disso, porque eu resolvi ir buscar se havia algum relatório na Europa sobre este tipo de organizações ditas da economia social, e, por exemplo, em toda a Europa, eles explicam que há organizações mutualistas, fundações, associações e instituições de solidariedade social, que se organizam, cooperativas, aliás, no início foram as cooperativas que começaram a criar essa forma de estar, em que não é a remuneração do capital propriamente que vem, o que não quer dizer que as pessoas não possam ganhar dinheiro, mas a forma do comércio justo, do reinvestimento, dos lucros, da responsabilidade social na atuação dessas empresas, etc., é que as distinguem como empresas de economia social. 4% do PIB da Europa é feito com associações deste tipo. E 4%. E dão trabalho direto, estou a ver por causa dos números, a 6 milhões e 300 mil pessoas. Coisa que a gente não fazia ideia. Estão registadas, há um relatório que diz dessas situações todas, já há uma carta que define exatamente o que é e quais são os fins que têm que prosseguir e qual é que é a boa prática que têm que seguir para poderem ser consideradas entidades de economia social, e se não o fizerem não são remuneradas, e há uma carta de desenvolvimento e de financiamento desse tipo de situações. E o que é que tem a dizer sobre as situações de tipo Cáritas, que deitou roupa ao lixo? Não sei se são os abusos das instituições, se são os... Bem, eu posso falar... O caso deste pessoal de casa, o objetivo da Cáritas, eu posso falar desse caso, porque posso explicar a prática de instituições. Eu pertenci, quando estava em Coimbra, a uma entidade que se chamava Banco Alimentar contra a Fome. Foi criada no início até em Coimbra, nem sequer foi em Lisboa, pelos padres jesuítas, pertenciam à pastoral da universidade, e essa organização é estrita nesta situação. O que acontece é o seguinte, que sempre que nos ofereciam coisas que nós não conseguíamos entregar, por exemplo, de repente diziam-nos 5.000 iogurtes que têm que ser comidos nos próximos 2 dias. Se nós não tínhamos capacidade de entregar, não aceitávamos. E o problema que eu acho que aconteceu... Mas vão para o lixo. Vão para o lixo. Aqui há uma situação chata. O problema é quem deita no lixo, não é? É como é que o problema que se põe aqui é quem deita no lixo. E o problema que se põe aqui é que as instituições deste tipo têm que ter uma qualidade que é fundamental. Têm que ser completamente transparentes. Têm que explicar completamente a sua responsabilidade social. Tem a ver com a transparência que ele tem perante as pessoas que lhes entregam de uma forma cega as situações. Então, eu acho que a Cáritas, de certeza absoluta, que tinha necessidade de resolver aquele problema de armazenamento. Tinha que ter resolvido aquilo de uma forma transparente. Teria que ter dito que disse. Acho eu. Não acho que o trabalho, que eles tenham feito aquilo senão como fundo de uma necessidade, e até talvez fosse a situação correta. Eu não sei dizer se sim, se não, mas as pessoas não têm noção do que é a dificuldade, às vezes, de um grupo pequeno de pessoas que de repente vê-se aquilo. Eu lembro-me que quando foi o 20 de Fevereiro, às tantas pediram que não entregassem mais roupa.
porque as pessoas entregaram toda a roupa. Às vezes as pessoas não têm capacidade de distribuir aquilo que lhes foi confiado. Deitar fora é complicado, mas como é que se faz? Mas também se deita fora o peixe. Mas também se deita fora o peixe. O peixe que se pesca a mais deita-se fora, destrói essas coisas todas. A distribuição dos bens é uma das partes mais caras de um bem. Um bem não é só uma peça de fruta, é essa peça de fruta, mais colocá-la num sítio, promovê-la, dizendo que ela está ali, ou procurar um consumidor e tudo isso. E muitas vezes isso tudo exige dinheiro. As pessoas, quando muitas vezes recebem os bens, mas não os conseguem colocar, não têm dinheiro para os entregar, não têm dinheiro para os manter, têm que ligar frigoríficos ou têm que ter esses equipamentos, portanto não têm essa possibilidade. A forma mais inteligente, neste caso, é dizer, não recebemos, não temos meios. Mas o que geralmente acontece é que essas coisas vão para o lixo. E aí, pronto, estamos a ter perdas novamente. Mas isso é comum acontecer. O problema que colocou, e esta é uma questão, tem a ver com as associações, queiram ser associações de solidariedade ou outro tipo de associações. Há associações que promovem coesão social e que não são, enfim, ligadas diretamente a estas emergências públicas de catástrofe ou de fome. Podem ser ocupação de tempos livres, desporto, educação ou até mesmo partilha de interesses de entretenimento. Claro. E essas associações vivem muitas vezes de donativos e de uma participação dos próprios associados. E há níveis de confiança nessas associações, como há níveis de confiança também nas instituições do Estado. Em Portugal, há um nível de associativismo relativamente baixo comparado ao resto dos países da Europa, até o norte da Europa, onde onde as pessoas participam muito mais. E nos Estados Unidos, por exemplo, existem uma forte tendência de associação, as pessoas agrupam-se em coisas. Mas existe uma baixa confiança nessas instituições, ou na honestidade, ou nos motivos dessas instituições. Em Portugal também essa confiança é muito baixa. Ao contrário dos países, por exemplo, do norte da Europa, em que essa confiança é alta. Ou seja, estas coisas não ocorrem, estas situações de ir para os jornais e de perguntar porque é que isto, que não será burla, não será desperdício, não será proveito próprio. Esse índice de desconfiança é elevado em Portugal. Nós não confiamos muito, somos muito desconfiados. Os nórdicos, ao contrário de nós, confiam mais nessas instituições. E é provável que seja desta relação de desconfiança natural que nós temos para com as instituições, quer públicas, quer privadas, que de vez em quando nasçam essas suspeições de que algo possa não estar correto. Mas o processo de suspeitar não é só lançar um mau nome sobre uma instituição. Significa também estar atento e dar a entender às pessoas que estão a ser controladas. De qualquer maneira. Os associados querem saber se as coisas estão. Nós estamos a atravessar, nós estamos num período da história do homem extremamente complexa, como toda a gente sabe. E eu não gosto de estar sempre a falar no mesmo, mas temos que falar. Quer dizer, quando nós vivemos num mundo finito, de recursos finitos, com uma população exponencialmente aumentada, há que estabelecer políticas que realmente tenham em atenção as verdadeiras questões. Ora, eu continuo a pensar que o Estado, os poderes públicos, democráticos, com todos os defeitos e com todas as indefinições que uma certa usura das próprias instituições partidarizadas em excesso acabam por subverter o princípio democrático do poder do povo, mas realmente o que é importante é que o povo, organizado no Estado, consiga realmente, porque tenho muito mais confiança, apesar de tudo, numa instituição democrática do que realmente na mão invisível, mas isso é uma opção pessoal, na mão invisível que deu esta globalização completamente disparatada em que nós vivemos. Não será assim? É assim. A leitura do welfare state, em que coloca mais no Estado. Exatamente. Essas coisas, pode ser contraposta a outras leituras. Pois, mas tu fazes essa contraposição e não encontras solução nenhuma. Desculpa, onde é que tu encontras? Começar a falar na saúde, a misericórdia. Existem visões, por exemplo, uma visão mais liberal. A instituição das misericórdias em Portugal. Mas atualmente. Mas isso é entregue a uma instituição religiosa.
São apoiadas relativamente. Não, mas eu não sou contra a organização, da sociedade, antes pelo contrário, em encontrar soluções para problemas pontuais. O problema que se levanta é o problema geral da sociedade, que tem que ser resolvido de uma forma geral. Quer dizer, nós não podemos estar... E o tempo vai dar, infelizmente, o tempo vai responder, porque não é possível vivermos num sistema permanente de dilapidação de recursos, da publicidade desenfreada em que a gente vive, do desgaste absoluto de coisas absolutamente desnecessárias, e depois dá esta coisa disparatada de que as pessoas têm os armários carregados de roupas e depois, quando querem dar a todas, já nem podem receber. O problema é um problema cultural realmente, que é um problema de atitude perante a vida e perante o próximo, é um problema solidário. E o problema da solidariedade, que obviamente tem contornos reais da grande generosidade, é ver Médicos Sem Fronteiras, é ver tanta gente generosa, é ver freiras espalhadas pelo mundo inteiro, e frades, e ateus, e agnósticos, e não sei o quê, toda a gente de uma generosidade espantosa, que fazem realmente acreditar que o homem realmente é bom, ou pode tornar-se bom. Agora, o problema é que isto tem que ser resolvido de uma forma cultural, ou seja, de uma forma política, porque deixarmos a solidariedade entregue às pulsões individuais de cada um e às organizações generosas das pessoas que resolvem um pequeno problema, mas depois não conseguem resolver o grande problema, que é uma sociedade que se está a desgastar. E é preciso parar esse desgaste, é preciso, de alguma forma, encontrar mecanismos alternativos, que são todos muito pequenos, são todos muito frágeis, seja o de crescimento sereno, seja o que for, seja o progresso sem desenvolvimento. Quer dizer, há tanta coisa, ou desenvolvimento sem progresso. O problema é realmente desenvolvermos este mundo de outra forma, e isso é que é a grande atitude solidária, que é eu poder discutir contigo de uma forma sem preconceitos e tentar encontrar uma solução de acordo com as realidades que existem. E o que acontece é que esse diálogo não existe. Sim, todos nós estamos todos metidos dentro dos nossos paradigmas, dentro dos nossos esqueletos conceptuais, e não se consegue fazer uma entrega destas coisas todas ao Estado. E eu acho que a participação da sociedade civil é extremamente importante. Sim, mas... E acho que quando o Estado toma conta de todas estas coisas, alheia aos cidadãos desse facto. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Passam a esperar que tudo venha do Estado. Não é verdade, não é verdade. Quer dizer, o que acontece é que essa pulsão natural de estar à espera do Santo Milagreiro, seja a Cáritas, seja o Estado, seja quem for, acontece em muita gente. Mas não é a mola real da sociedade. Percebes? E o problema está em que aquilo que nós criticamos ao Estado de fazer mal feito, e faz muito mal feito, e é corrupto, e é não sei o quê, olha para a outra sociedade onde é que a corrupção existe. É que dá a sensação que do lado da sociedade dita civil é tudo somos anjos todos, e do lado do Estado, da organização do Estado, é tudo diabos. Não é verdade. O ponto não é manicaísta, não é preto e branco. Há muitas nuances, há muitos cinzentos. Uma grande dose de desconfiança, falta de confiança nas instituições, e sobretudo nas instituições do Estado, porque nós praticamente toda a solidariedade temos-la, tirando algumas associações que têm origem religiosa e que são muito antigas, por causa das misericórdias e tudo isso. Tudo depende do Estado. E tu queres ter preferes ter a tua previdência num banco? E as pessoas tudo esperam do Estado. Esperam bem. Quando o Estado falha, ou quando o Estado vai à bancarrota, as pessoas perguntam-se: terei feito bem em confiar? E depois, quando se medem estes índices de confiança, vão-se perguntar às pessoas se confiam ou não confiam. Verificamos que os nossos índices são extremamente baixos, estão cada vez mais baixos. E, portanto, temos que encontrar novas formas. Mas confiança aqui nos bancos? Achas que nós temos muita confiança nos bancos? Não, nas companhias de seguros? Temos pouca. Olha à volta. Temos pouca. Nas grandes empresas? Temos pouca. Das grandes áreas que fazem exploração pelo mundo inteiro? Quer dizer, o que é a globalização?
Mas a Zara não dá. Eu estou a dizer a Zara, estou a dizer a Zara, não estou a fazer publicidade à Zara. Quer dizer, estou a dar um exemplo. Tem que contar, Natália. Foi um exemplo. Não é um bom exemplo. Mas o problema é que são todas assim, na generalidade. Porque a lógica é essa, é a lógica do lucro, não é a lógica da solidariedade. Sim. Esse é que é o problema. A globalização não foi feita para resolver o problema da fome daquele 1,5 milhão que tinha $1. Continua a ser 1,5 milhão que tem o dólar e os outros 2 milhões e não sei o quê têm $2,5. Mas não resolveu problema nenhum. Agravou-os, todos. Até faz lembrar aqui a nossa política, o nosso ministro Gaspar. Quer dizer, as intenções eram ótimas, mas o resultado foi o que se viu. Bem, mas de qualquer maneira, estes números traduzem que de certeza que a sociedade em si, uma mais por razões de alma, de religião ou de outra coisa, mas com qualquer agregante, outras por uma razão ética, por uma razão moral, se está a organizar. E os números dizem que essas sociedades organizadas, na maioria, são muito mais eficazes do que o Estado. Se forem vigiadas e se forem controladas. Como o Estado tem que ser vigiado e controlado. Se forem vigiadas e controladas, se houver uma regra, são muito mais eficazes do que o Estado. Isabelinha, nós são 6 milhões e 300 mil, não é? Sim. Nós somos 7 mil milhões. Eu sei, mas eu estou-te a dizer que isto aconteceu, estou a falar na Europa. E é muito bom. Estou a falar na Europa. De onde isto é um fator de esperança. Quer dizer, seremos nós capazes, por razões altruístas ou por razões transcendentais, de tomar a nossa organização na nossa mão e sermos... Problemas são tão graves que já não vai... E integrarmos numa política geral que possa levar a uma coisa dessas. Eu estou perfeitamente convencida que assim é. Estou convencida, ponto, porque vejo, ainda no outro dia, estive a ver as contas da União das Misericórdias, que estão agora a organizar-se com o Queiroz Pereira, a ver como é que vão fazer toda esta necessidade de eficácia, porque as pessoas não estão a ter respostas rápidas naquilo que eles precisam, do bem principal da saúde. E eles estão a conseguir ganhos e eficácia de todo tamanho. O Estado não pode ter essa eficácia. Não é capaz, não está a tem conseguir. Que ser. É uma cultura é a cultura do desperdício, é a cultura do facilitismo que tem que ser mudada. Não é a cultura da regra e do formalismo e de uma série de coisas. Não é, eu não acredito nessa inevitabilidade. Eu não acredito nessa inevitabilidade. Eu não estou a dizer que seja inevitável. O que eu estou a dizer pode ser utópico, mas também faz parte da solidariedade. Mas eu acho que, por exemplo, eu posso-vos dizer de forma concreta, os lares que estão a funcionar aqui na região autónoma da Madeira, controlados quase à lupa pela Direção Regional da Segurança Social, não na forma como nós os gerimos, mas na forma dos seus resultados e das regras que seguimos, custam quase... não quero agora dizer, custam muito menos do que custam os lares que fazem exatamente a mesma coisa, que têm a mesma obrigatoriedade de boas práticas que os geridos pelo governo. Mas os hospitais, os exemplos, são ao contrário. Eu gostava de dizer que, no caso os hospitais também. Desta consciência cívica, estão a ficar bem. O papel da educação, não sei. Que é fundamental. O que se tem verificado nas estatísticas e nos estudos que se fazem por aí sobre esta, é que onde há menos disparidade ou menos desigualdade na educação, mas não é aquela educação especializada, tem a ver com o conhecimento do funcionamento da sociedade e, de certa forma, uma certa educação cívica. As pessoas saberem como é que as coisas funcionam. Claro. E a participação que as pessoas têm na sociedade, nos atos e tudo isso. E, muitas vezes, a constatação é o seguinte: quanto maior é o nível de educação e de consciência de como as coisas funcionam, maior e melhor é o funcionamento destas organizações e o funcionamento da solidariedade. Também é maior a participação cívica dos cidadãos, que no nosso país é muito baixa comparado com o resto da Europa. Nós queremos ser europeus. E é também uma participação que tem a ver com a possibilidade das pessoas poderem efetivamente ter acesso a fazer coisas.
os cidadãos em geral sentem-se postos à margem nas decisões políticas, nas decisões que têm a ver com estas questões de ajuda ao próximo, ou de participação em organizações de bairro, de igreja, de associação desportiva, tudo isso. Há essa pouca participação. E geralmente isso melhora com o conhecimento e com a educação. A educação que nós temos hoje em dia é muito virada para a educação especializada, para a pessoa obter uma qualificação profissional, um skill, ser jornalista, médico, enfim. Saber fazer uma coisa. E nós não temos, ou temos muito pouco, ou pelo menos se a temos, não dá muitos resultados, que é esta educação no sentido de saber como é que a sociedade funciona e como é que o indivíduo deve participar na sociedade. E como é que a gera ele próprio dentro da sua própria lógica de organização social, porque a cultura e essa informação tanto dá para gerir bem uma empresa como dá para gerir bem um hospital público. Portanto, o problema é esse, o problema é, tu tens toda a razão, a cultura, o civismo, a cidadania, a necessidade de se sentir solidário e corresponsável, porque a solidariedade é uma questão de corresponsabilidade, e corresponsável pelos seus cidadãos, obriga a que se gira bem, com competência e com economia, os bens que são de todos. Claro. Então, é este tipo de cultura que tem necessariamente que se implantar com respeito pelas outras, mas sem realmente levantar quase como uma bandeira de que tudo o que é público é mal gerido, funciona mal, porque eu não sei o quê. Eu não acredito nisso. Não é verdade, não pode ser verdade. Doutor, é uma questão de educação. Peço desculpa por interromper, porque eu sei que isto aqui ia dar muito pano para mangas, mas eu queria agora que vocês focassem o vosso raciocínio no seguinte: a solidariedade do dia a dia, das grandes campanhas que se fazem, Banco Alimentar contra a Fome, Modelo Continente, todos fazem recolha de alimentos. Ou seja, naquilo que o Duarte... Eu queria que vocês se focassem mais nessa parte. A gente já falou nisso? A gente já falou. Naquilo que o Duarte disse da gente resolver esta parte, situação. Que é, por exemplo, o Banco Alimentar ou o Continente com a sua mascote XPTO, que faz campanha no Natal, depois distribui para instituições e não sei o quê. Isso, e mesmo outras instituições que entregam, aqui há dias eu ouvi um padre a dizer, entregam meia dúzia de papos secos, entre aspas, e chamam a comunicação social para mostrar que estão a entregar aquela chamada solidariedade de espetáculo. O que é que vocês dizem? Foi o nome que ele deu, eu achei engraçado, pronto. Eu gostava que comentasse essa parte. Há grandes campanhas, há grandes resultados, de facto, quando fazem recolha de alimentos, por exemplo, há grandes resultados. E eu acho que as pessoas, a sociedade, esta desconfiança que o arquiteto falava, se calhar esbate-se um bocado quando as pessoas podem dar a garrafinha da água, ou o pacote de leite, ou o açúcar, ou a massa, isso não se passa só na solidariedade, isso passa-se também noutras... Sim, mas eu queria ir mais para esse lado, porque também o tempo já está a coisa e eu tinha essa parte para o que é que... A gente vai acabar mal o programa. A gente vai acabar o programa com o epifenómeno. Quando ao fim e ao cabo... Mas já começamos com a grande reflexão e agora vamos... O que eu acho que... bom, falem vocês. Eu acho que isso acontece em todo o lado. Não é só na solidariedade, acontece noutro. Há sempre gente a querer pôr-se em bicos de pés e pessoas que se aproveitam também dos cargos que têm. Mas separar não é só na solidariedade, é também noutras associações e noutros locais. E, portanto, isso é uma coisa é a solidariedade. Uma coisa é realmente as campanhas, como por exemplo o Banco contra a Fome, que eu assisti ao empenho em Lisboa, como é que aquilo era feito, é realmente impressionante a quantidade de gente por toda a parte, porque há voluntariado, há empenho, há organização, e é uma gota d'água no oceano, mas é uma gota grande. O oceano das dificuldades, aquilo funciona. E funciona bem. Agora, outra coisa é as campanhas de esgotar estoques, de publicidade encapotada e por aí fora. Há de tudo. Nisto há de tudo, porque o homem é assim. Percebe? Onde é o sistema, aquela coisa. Realmente, se o sistema. Mas é o que diz o Duarte, isto está tudo. Compete aos cidadãos, com cultura, com informação, porque é aquela coisa que ele diz que é essencial, é a educação cívica, não é educação só para a gente saber desenhar bem o edifício como ele,
percebe? Ou ela fazer grandes coisas matemáticas. Não, é educação cívica. Saber qual é o nosso papel neste mundo e qual é a nossa relação com o outro. E essa relação é mediada pelas instituições políticas. Nós estamos organizados politicamente, não estamos aqui atirados ao calhas. Nós estamos organizados como sociedade, em instituições, em organizações da mais variedíssima forma. E nós temos todos que lutar para que todas elas funcionem melhor, mais de acordo com os objetivos para que foram criadas, menos sujeitas aos vícios do funcionamento que se vai estabelecendo ao longo de uma data de tempo, de o poder vai corrompendo, os facilitismos vão acontecendo, mas isso acontece em tudo, percebe? Porque, estas campanhas há boas e más, mas fundamentalmente, na minha opinião, o que é importante salvaguardar é uma visão culta do papel do homem neste mundo, da sua capacidade de sobreviver neste mundo com os outros. E isso é organização política em primeiro lugar. Aquilo que tu estavas a falar, tu estavas a dizer isto, eu parecia-me que estava a ouvir aquela, há 3 semanas, a homilia do Papa Francisco, que explicou a todos nós que nós tínhamos toda a obrigação, principalmente como católicos, de intervir. Exatamente. E de votar, e de estar, e de aceitar cargos, não há. E de fazer mais não sei o quê. Eu acho que o problema o problema põe-se com o início que o Duarte falou. Ser solidário é pertencer a um grupo e manter esse grupo coeso e eticamente a funcionar de maneira que todas as pessoas possam ser felizes. E isso nós temos que fazer dentro, não podemos fazer fora. Quer dizer, não é uma coisinha, não é fora do esquema que nós temos que fazer isso. Por acaso também ouvi o Papa Francisco e é verdade falar sobre isso e preocupou-me. Porquê? Porque realmente uma coisa é se isso for feito com amor, então ainda é mais fácil. Não, exatamente, porque não é o proselitismo. Não tem. O amor não é prosélito. Não, porque a questão está em realmente, a palavra-chave desta conversa toda foi o Duarte que deu. É a educação. É a educação, quer dizer, é cultura. Nós temos que a educação é cultura, é sabermos claramente qual é o nosso papel neste mundo em relação ao outro. Claro. E para a sobrevivência. Para a minha, para a do outro e para a do mundo inteiro. Claro. Isso faz-se com cultura e com informação. E depois com tolerância. Lá vem o Voltaire, mas a tolerância é fundamental, porque não é possível. É muito engraçado esta história dos consensos. Tu fazes aquilo que eu quero. Pronto, sim, e já está o consenso. Não pode. Não há consenso assim. Sim. Alguém tem que. Ou fazes assim porque eu acho que é melhor. E aquilo que eu vou-te organizar dessa maneira, e quando chego lá, essa maneira que eu pensava que eu ia organizar não serve. E depois eu fico muito admirada e depois chego à conclusão que afinal ele tinha toda a razão, porque não era essa a maneira. Quer dizer, talvez tu és uma mulher de fé e por conseguinte organizas a tua vida e o teu mundo à luz dessa realidade. Mas aqueles que não têm fé também organizam em função dos seus próprios valores e das suas próprias éticas. Claro. E isso, o que é fundamental, é nós podermos compaginar estas diferentes visões do mundo e da vida sem termos que andar à chapada. Claro. Quer dizer, isso é que me parece que é absolutamente essencial. Quer dizer alguma coisa? Não, é que eu queria aqui introduzir uma questão só para finalizar, que é o seguinte, mas pronto, vocês estão aqui a discutir, são pessoas que têm um determinado nível, têm outro tipo de ideias. O comum do cidadão, a questão da solidariedade coloca-se mais ao nível de o que é que dá, como é que ajudou, e era por aí que eu queria mais... Mas essa visão... E acho que eu continuo a insistir na questão da roupa que tem em casa, que vai dar, pronto, já fui solidário, dei, e vai ao supermercado, recebe a listinha, que vai dar lá... Fátima, mas esses dados, esses gestos, são fruto de uma cultura. E ainda bem que, apesar de tudo, que as pessoas dão essas coisas. Mesmo que elas sejam, não é pior do que roubar ao pobrezinho que não tem nada. Percebe? Mas o problema é, eu não tenho nada contra a caridade. E principalmente a caridade, entendida na etimologia católica, é amor. Quer dizer, o problema que está aqui em causa, eu também li as encíclicas dos papas, e por conseguinte, o problema que se levanta aqui é realmente sermos capazes de pôr as doutrinas sociais, sejam elas quais forem, a funcionar. Esse é que é o problema. Porque nós falamos muito, mas depois, quando chega a hora da verdade, as pessoas dividem-se e não se percebem porquê. Mas dividem-se.
Eu assim? acho que a participação, essas pessoas que fazem esses atos são pessoas que querem participar. E são atos muito bons, porque essas pessoas estão a tentar com que o seu meio, onde vivem, a sua família, o seu bairro, a sua cidade, a sua região e o seu país se mantenham o melhor possível, e então fazem uma contribuição individual, não ficam à espera que alguém trate disso, eles agem. E acho isso bastante bom e bastante importante. Isso é o primeiro ato do cidadão, e isso é a grande generosidade que o cidadão tem que ter com os outros, com o seu grupo. E portanto, quer seja dar roupa, dar uma maçã, um copo de leite, ou quer que seja, significa já estar a participar, e essa participação é importante. É óbvio que há pessoas que querem participar a outro nível, há pessoas que dizem não quer ficar por dar a roupa, há pessoas que decidem ou participar com o seu trabalho, ou entrar em grupos, ou fazer pro bono. Plantar árvores, por exemplo, lá em cima no areeiro. Todo esse tipo de coisa. E isso de facto, são atos que têm a ver com o interesse e com a participação na própria sociedade, o que significa que essas pessoas estão desejosas de que as coisas, que a contribuição deles possa servir para melhorar a vida de todos. Ao fazerem isso, se calhar tem mais aquela ideia de pronto, eu estou a dar, mas sei que vai chegar. Não, tem mais. O que as pessoas têm que ter a consciência, desculpa. É que aquele ato não seja totalmente inútil ou não seja desperdiçado. Qualquer pessoa sente-se mal por ter feito alguma coisa e isso não ter servido para nada. E, portanto, o que muitas vezes acontece é as pessoas sentirem-se defraudadas porque se esforçaram para empurrar as coisas numa direção e aquilo não andou. E no fundo é isso. E há muita gente que, enfim, que não esse apelo de dar, sob o ponto de vista da educação, devia também chegar ao apelo de dar-se a si próprio, no sentido em que, por exemplo, eu aceito pertencer a uma estrutura de uma junta de freguesia, ou eu aceito fazer não sei o quê e acredito que sou capaz de fazer. Não acontece. O que é que no mundo de hoje, cada vez menos as pessoas votam. A ideia de que o votar é ser solidário, ou que o se empenhar nas estruturas do bem comum é ser solidário e é necessário que aconteça, as pessoas não têm essa noção. Provavelmente as pessoas também estão muito concentradas neste ambiente de crise e acham que, como há muita pobreza, fome escondida e essas coisas todas, que o ato de dar é suficiente. Mas não imaginam como há. Também não está assim tanto, hein? Mas é importante. As pessoas não quando têm. há campanhas até. Não, mas olha, as pessoas não têm uma muita. campanha por ano, tipo, as pessoas não têm. 2 quilos de arroz. Não é assim, Chico. As pessoas não têm a noção do que, como as pessoas estão a organizar de uma forma quase autonomamente para se ajudar umas às outras. Exatamente. Eu vivo numa paróquia muito rica sobre esse aspecto. E há famílias que tomam responsabilidade de outras ou de outra, conjuntos de famílias que se auto-organizam e tomam responsabilidade de outra em que o pai e a mãe está desempregado. E isso não tem nada, e não vai para o jornal, nem as pessoas sabem, nem nada, corresponde a um bem comum naquele sítio. Corresponde a eu olhar para o outro e achar que ele não pode ficar. E também não tem só a ver com a religião, tem a ver com uma coisa que o Duarte estava a dizer e que é verdade. As pessoas às vezes não fazem este tipo de coisas porque não há forma de as organizarem para fazerem, e é difícil das pessoas sozinhas fazerem isto. Por exemplo, há uma quantidade de pessoas que estão a trabalhar, também ninguém sabe quem são, nem como é que são. Essas não têm nada a ver sequer com a paróquia, e que recebem coisas e têm um sistema que vão buscar a casa das pessoas as coisas e as arranjam e as distribuem, como as comunidades de Emaús, a funcionarem em Câmara de Lobos, por exemplo. Eu conheço essa situação, ninguém sabe, não vê no jornal. Pois. E isso são atos objetivos de organização da sociedade para a melhoria de toda a sociedade. E não é em proveito nenhum, só é em proveito nenhum, no sentido em que as pessoas vivem mais felizes com isso. Sim, senhor. Estava...